Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu ajudo profissionais da área de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança a aplicarem de maneira simples e fácil normas e programas no ambiente onde são realizadas as atividades. Meu nome é Gustavo, eu sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e gestor do SGI. E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma maneira simples e fácil de você implantar e implementar uma matriz de risco. E para começar esse vídeo, vamos definir o que é uma matriz de risco. Matriz de risco é uma ferramenta utilizada para a classificação e priorização dos riscos que você levantou ou reconheceu no seu PGR, lá no Programa de Gerenciamento de Risco. Então você fez todo o levantamento lá, e lá na NR9, se vocês notarem, ela não fala como classificar. Ela vai falar de maneira bem simples e sucinta que existe um grau de severidade e probabilidade para você utilizar para classificar os seus riscos, mas ela não entra em detalhe de como fazer isso. Então, a matriz de risco vem justamente ajudar a gente a fazer essa classificação e essa priorização. Então, ela vai trazer de forma clara e objetiva, até visual. Você vai olhar para essa matriz de risco e você vai conseguir enxergar quais são, como que você prioriza e como que você classifica esses riscos dentro dessa matriz. Quem que pode elaborar essa matriz de risco? Qualquer um, teoricamente, pode. Inclusive, a NR que a gente vai usar de embasamento para a definição dessa matriz de risco, que é a NR3, que fala de embargo e interdição, ela não caracteriza e ela não diz para quem deve elaborar. Ela simplesmente utiliza e fornece dados para que o auditor fiscal do trabalho consiga avaliar o risco grave eminente e caracterizar o embargo ou a interdição. Então, nós vamos usar essa NR como base para poder classificar e priorizar os nossos riscos. Então, ela não fala quem é. Mas, como sugestão minha, você, técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de segurança do trabalho, que tem esse conhecimento, que estudou, que sabe como as normas são aplicadas, quais são as referências das normas, é a pessoa responsável, adequada e capaz para desenvolver essa matriz de risco dentro da sua organização. Quais os benefícios disso? Simples. Primeiro, redução de acidentes e incidentes. Se você fizer a aplicação desta NR, dessa matriz de risco, de maneira adequada, o resultado dela é redução de acidente e incidente. Como consequência, eu vou ter menos afastamento, vou ter menos absenteísmo, ou seja, as pessoas vão estar mais presentes dentro da atividade ou vão estar mais presentes dentro da organização. Então, se eu vou ter uma pessoa, um trabalhador mais presente, ele vai me gerar mais produtividade. E produtividade, dentre um dos fatores, vai gerar lucratividade. Que, falar sinceramente, é o que o teu empregador ou o dono da empresa está esperando, uma maior lucratividade, uma maior produtividade com a mão de obra que ele tem. Lembrando bem, e aqui frisando, não adianta você simplesmente olhar para tudo isso, aplicar de maneira precária, de maneira que não seja efetivamente utilizada, ou que as ações que são ali adotadas sejam eficazes. Você vai ter algo, mas não vai ter o resultado. Então é importante você aplicar isso que a gente está vendo dentro desse vídeo de maneira eficaz. Como isso? Começando por onde? Primeiro, levante uma equipe multidisciplinar, monte uma equipe multidisciplinar. Esse grupo que vai avaliar e que vai montar essa matriz de risco deve ser composta por várias pessoas de dentro da organização, de preferência de setores, de áreas e de departamentos diferentes. Então, vou lá na expedição, peço a presença de um representante, o administrativo, peço a presença de outro representante, da engenharia, tanto de processo quanto de produto, para ter um representante, e essas engenharias vão trazer as características do produto, de como o produto é feito, então você consegue levantar esses riscos de maneira mais fácil, assim como o representante do administrativo e o representante da área industrial. Lembrando que isso não é para trabalhar às 8 horas do dia focado nisso. Você vai determinar um cronograma de reuniões para que essa equipe se reúna e discuta os riscos e essa matriz de risco para implantação e implementação.
Falando em cronograma e falando em reuniões, não dá para estimar um tempo de conclusão da aplicação ou da implantação e implementação dessa matriz de risco. Vai depender muito da característica da sua organização, de quantos funcionários tem e da complexidade desta produção. Isso vai influenciar diretamente na implantação e implementação desta matriz de risco, inclusive na elaboração dela. Então, não se atente, né, a esse prazo. Faça de maneira detalhada. Quando você fizer essa reunião para levantar essa matriz de risco, ou mesmo fazer o levantamento dos riscos lá no PGR, faça de maneira detalhada. Não pare simplesmente no macro. Vá em cada ponto, em cada atividade que o colaborador realiza durante a sua jornada de trabalho. Então, esses são alguns lembretes, alguns pontos importantes para que você possa aplicar e ter resultados significativos dentro da sua organização. Agora, vamos para a NR3, olhar essa NR que tem uma matriz de risco pronta para a gente, pronta para que a gente possa aplicar isso. Vamos dar uma olhada nela. Então, você vai ter, primeiro aí, né, a norma, o nome da norma regulamentadora, embargo e interdição, quando ela foi publicada, quantas revisões por qual ela passou, e a última revisão que ela sofreu, que foi na data de 23 de setembro de 2019, com publicação no Diário Oficial do dia 24 de setembro de 2019. Depois ela vai trazer de uma maneira bem simples para a gente um índice, um sumário, onde nós vamos encontrar dentro dessa norma um objetivo, definições, caracterização de grave e iminente risco, requisitos para embargo e interdição e disposições finais. Se você for ver, é uma norma bem compacta, bem simples, mas cheia de detalhes para que você possa aplicar isso dentro da sua organização. Então, lá no item 3.1, objetivo. Esta norma estabelece as diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Então, ela está sendo clara com a gente. A norma vai falar de definição, de caracterização de grave e iminente risco e dos requisitos para embargo e interdição. Lá no 3.1.1, a adoção dos referidos requisitos técnicos visa a formação de decisão consistente, proporcionais e transparentes. Então, esse é o objetivo dela. Ela vai trazer para você de maneira clara qual é a decisão técnica e consistente para esses requisitos técnicos, né? Depois, definições. 3.2.1. Considera-se grave e eminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Importantíssimo a gente definir isso, né? O que é risco grave iminente ou grave iminente risco? Toda aquela atividade que é exercida, que é executada pelo trabalhador, que o resultado dela, ou seja, o risco dela, é de morte. Esse é o primeiro ponto. Risco grave iminente tem a ver com morte. Ah, mas ele não causa morte, mas ele causa uma doença que pode vir à morte. É risco grave iminente. Tem uma lesão que pode afastar o colaborador permanentemente. Isso é risco grave iminente também. Então é lesão grave ao trabalhador. É isso que ele está trazendo para a gente. Depois, ele fala: o embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize risco grave eminente ao trabalhador. Então, eu vou ter o embargo e a interdição com base na consequência do risco grave eminente, ou seja, na consequência da morte ou da lesão grave. Se eu tiver essa caracterização, eu vou embargar a obra. Então, aqui já dando um outro conceito para você, embargo é sempre com obra. Então, estou construindo um prédio, seja residencial, comercial, estou construindo uma fábrica, estou ampliando a minha fábrica, eu posso embargar essa obra. Se eu tenho uma máquina, um equipamento, um setor, uma área, eu vou interditar. Então, são duas características diferentes e trazendo o conceito para vocês. Depois, o embargo e interdição, o embargo aplica a paralisação parcial total da obra, como eu falei para vocês, e a interdição aplica-se à paralisação parcial ou total da atividade, da máquina, o equipamento e do setor ou serviço
ou até do estabelecimento. O estabelecimento pode ser interditado. O embargo e a interdição podem estar associados a uma ou mais das hipóteses referidas nos itens anteriores. Não preciso ter um e o outro. Eu posso ter um e ou um ou o outro. Ou seja, posso ter uma mescla dessas duas características para embargar ou interditar. Depois das definições, nós vamos para a caracterização do grave iminente risco. E aí ele traz para a gente lá no 3.3.1, a caracterização do grave iminente risco deve considerar. Então ele vai trazer para nós de maneira clara o que a gente deve considerar para determinar risco grave iminente. Então, letra A consequência como resultado ou resultado potencial esperado de um evento, conforme tabela 3.1. Aqui nós estamos falando da consequência deste evento. Se eu realizar aquela atividade na maneira em que ela se encontra, ela vai ter uma consequência. Então, essa consequência eu posso caracterizar o risco grave eminente ou grave eminente risco. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos levar em consideração na hora de montarmos a nossa matriz de risco. Segunda consideração, letra B, a probabilidade como chance de o resultado ocorrer ou estar ocorrendo conforme tabela 3.2. Então vamos voltar os nossos olhos para a frequência ou a chance daquele evento acontecer. Se eu tenho uma atividade, essa atividade vai ter uma consequência de morte, qual é a frequência, qual é a probabilidade que esta atividade ou que essa consequência pode ter ao longo de um período, por exemplo, né? Então nós vamos olhar isso mais para frente, detalhado mais adiante. Depois ele vai lá no item 3.3.2. Para fins de aplicação dessa norma, o risco é expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento e da probabilidade da sua ocorrência. Então, quando vamos olhar para essa matriz e vamos definir o risco, nós vamos cruzar duas informações, as consequências e a probabilidade. Lá no item 3.3.3, ela fala: ao avaliar os riscos, o auditor fiscal do trabalho deve considerar as consequências e a probabilidade separadamente. O que nós estamos tratando neste item? Voltado para o auditor fiscal, mas isso a gente pode aplicar na nossa empresa. Você vai olhar para a consequência separado da probabilidade. Não adianta querer olhar tudo junto. Não vai te dar resultado nenhum. Você tem que olhar a consequência dela, depois eu vou olhar para a probabilidade e aí eu vou fazer um cruzamento em cima disso. Então é isso que ele está trazendo. Ele especifica reforçando para o auditor, mas sempre cabe a nós também. Continuando, no item 3.3.4, a classificação da consequência e da probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor fiscal do trabalho. Lógico, né? Se você vai avaliar algo, seja o auditor fiscal do trabalho, ou seja, você, como técnico em segurança do trabalho, dentro das atividades, você tem que fundamentar, você tem que embasar os seus apontamentos, as suas avaliações. Não adianta você achar que está errado. Isso não vai resolver nada. Isso está errado porque na NR35 trata disso, trata de A e você está executando B. Então é esse embasamento, é essa evidência que você vai ter que ter dentro da sua definição. Isso já é uma característica nossa de profissionais de segurança do trabalho, mas reforçando e deixando evidente aqui para que tudo isso seja cumprido. Lá no item 3.3.5, a classificação das consequências deve ser efetuada de acordo com o previsto na tabela 3.1. Então, na 3.1 nós vamos olhar para as consequências. E a classificação das probabilidades de acordo com o previsto na tabela 3.2. O que a tabela 3.1 traz para a gente? Que ela fala de consequências, né? Então, tabela 3.1, classificação das consequências. Primeira consequência, morte. Pode levar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Então, aconteceu um acidente ou eu estou realizando uma atividade e essa atividade tem um risco de morte. Então, eu vou classificar como consequência de morte.
eu tenho uma probabilidade de choque elétrico. A pessoa levou o choque e não morreu no momento, mas pode vir a falecer mais para frente, então eu vou classificar ele como morte também. Depois, severa, pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. Então, a lesão ou a doença que está ali vai ser permanente. Então, não vai causar uma morte, mas vai ser permanente. Uma doença, por exemplo, uma exposição ao ruído de maneira inconsequente, você vai causar uma doença ou você vai deixar o trabalhador surdo. Isso é uma consequência que pode ser permanente ou não, mas sendo permanente, você vai tratar como severo. Depois, significativa, pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Então, eu vou ter uma lesão, uma doença, que vai me afastar das atividades por mais de 15 dias. Então, eu vou classificar como significativo. Depois, classificação como leve. A mesma situação, só que com prazo inferior a 15 dias. Então, um rapaz lá do almoxarifado, ou mesmo administrativo, está usando estilete lá para cortar uma embalagem, para cortar uma folha, seja o que for, vai lá e faz um corte no dedo. Esse corte, ele vai para o ambulatório, vai fazer os primeiros socorros, vai para o hospital, vai dar uns pontos lá, e aí ele vai ficar afastado por 14 dias, por exemplo, por 10 dias. Nesse momento eu vou caracterizar a consequência como leve. E depois, por último, nenhuma lesão ou efeito à saúde. Ou seja, o mundo dos sonhos, né? Eu quero que todas as minhas atividades tenham consequência como nenhuma. Assim eu não vou ter dor de cabeça com nada. Então é esse que você tem que buscar e aí você vai classificar. Se essa atividade é realizada de maneira tranquila, que não vai ter resultado nenhum, você vai classificar com nenhuma. Impossível? Não. Difícil? Sim. Todas as atividades têm um determinado grau de risco, seja leve, seja significativo, que é o que normalmente acontece, né? E aí você dificilmente vai ter uma classificação nenhuma. Não que seja impossível. Espero que você encontre muitas, mas é mais difícil, é mais complicado você utilizar essa classificação. Depois ele vai para a tabela 3.2, onde nós vamos falar de probabilidade. Então ele vai ter a classificação da probabilidade e a descrição, ou seja, o embasamento para que a gente possa classificar essa probabilidade. Primeira, provável, medidas de prevenção inexistente ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência é esperada como grande probabilidade que aconteça ou se realiza. O que acontece? Você tem uma máquina, uma guilhotina, né? Ela está sem proteção. Ela tem uma medida de prevenção ou inexistente ou reconhecidamente inadequada. Qual que é a consequência disso? Uma amputação, uma morte, e aí você vai colocar isso como provável. Depois, possível. Medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Eu tenho a minha prensa, mas a proteção dela não está adequada, ela pode ser burlada facilmente. Então aí você vai caracterizar isso como possível. E depois ele coloca, uma consequência talvez aconteça com possibilidade que se efetive e é concebível. Depois ele vai para remota. Remota, o que ele quer trazer para a gente? Medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento não há garantias que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável. Seguindo o exemplo da prensa, você tem a prensa, você tem a medida de controle aplicada, mas essa medida de controle não é tão efetiva. Você consegue colocar a mão, você consegue colocar o braço, então isso torna a probabilidade menos frequente ou menos provável de acontecer, mas pode acontecer. E aí você vai colocar essa classificação como remota. Depois, como para finalizar essas classificações, tem a rara, que é medida de prevenção adequada e com garantia de continuidade dessa situação. Uma consequência não é esperada, não é comum, só ocorrência extraordinária. O que ele quer dizer aqui? Eu tenho a minha prensa com todas as medidas
aplicadas com feixe de luz, o funcionário não consegue acionar a máquina se ele colocar a mão, ou se ele colocar a mão, a máquina para na hora. Tudo isso é característica de medida aplicada, ou seja, você não vai ter um acidente ali de maneira simples ou de maneira que ocorra de uma maneira mais fácil. Então são essas as classificações. Tendo essas tabelas, mais para frente a gente vai olhar como juntar tudo isso, mas são essas características que você tem que ter em mente. Junto com a probabilidade, a gente pode colocar uma característica de frequência, né? Você pode, por exemplo, dentro de cada um desses, adotar frequências que esses riscos podem acontecer. Por exemplo, se eu tenho um risco que acontece uma vez por ano, eu posso colocar ele como raro. Se eu tenho um risco que acontece todos os dias, eu posso voltar aqui um pouquinho, eu posso colocar ele como provável. Então você determina essa frequência junto com essa descrição com as características da sua empresa. E aí você vai determinar um tempo que isso pode acontecer. Uma vez por mês, todos os dias, uma vez por semana, e aí fica mais fácil para você contribuir com essa descrição que você tem aí. Então lembre e pense que você pode agregar um fator de frequência junto com essa classificação. Dando continuidade, lá no item 3.6, ele fala: a caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, o auditor fiscal do trabalho deverá estabelecer o excesso do risco por meio da comparação entre o risco atual, situação encontrada, e o risco de referência, situação objetivo. Ou seja, você vai pegar, classificar a sua consequência, a sua probabilidade para a situação que você está encontrando, para a situação que você tem hoje, e vai comparar as mesmas características se você tivesse uma medida de controle adequada. É isso que ele está trazendo para a gente. Quando você faz essa intersecção entre essas duas situações, você vai ter uma classificação. Vamos ver com detalhe e aplicando, inclusive, dentro da tabela que ele traz para a gente. Lá no item 3.3.7, ele fala: o excesso de risco representa o quanto o risco atual, situação encontrada, ou seja, a situação que você tem hoje, no momento da avaliação, no momento da fiscalização, está distante do risco de referência, esperado após a adição de medidas de prevenção, situação objetivo. Então, você vai referenciar com aquilo que deve ter de medida de controle. Exemplo, se você tem uma máquina que ela está gerando ruído e ela está sem proteção nenhuma, é a situação atual. Ela está gerando 80, 90, 110 decibéis. Então essa é a situação atual. Qual que é a situação objeto ou objetivo, né? Qual que é a situação esperada disso? Que você enclausure o motor dessa máquina, por exemplo. Então aí você vai ter medidas de controle aplicadas a essa máquina e a tendência é reduzir essa exposição e essa consequência e essa probabilidade. Então você vai fazer essas duas comparações e quando você faz essas duas comparações, você consegue identificar o grau de risco ou identificar quanto que você tem de risco grave eminente dentro desta atividade ou dentro desse setor. E aí lá no 3.8 ele vai falar: a tabela 3.3 deve ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho em caso de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. E no item 3.3.9, a tabela 3.4 deve ser utilizada para a avaliação desta situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Então você vê que a norma ela separa o grupo de pessoas. Se você tem uma avaliação individual ou com poucos funcionários expostos a este risco grave eminente, é uma situação. Se você tem vários setores ou toda a empresa exposta, você vai avaliar de uma outra forma. Então ele já te traz pronto isso de maneira separada, o que facilita a nossa vida, né? Você olha, se eu tenho, e é mais coerente também, né? Se eu tenho uma empresa com 10 funcionários, eu vou olhar para essa avaliação de uma forma, eu vou montar a minha matriz de risco de uma forma. Se eu tiver 500 funcionários, eu vou olhar para essa matriz de risco de uma outra forma. Nada impede de você trabalhar com a mais criteriosa.
inclusive é uma sugestão minha. Se você se você for para o lado mais criterioso, consequentemente, o ambiente do o seu ambiente de trabalho, a sua área produtiva, com certeza vai ter uma segurança e uma saúde ou um ambiente salubre mais garantido, mais eficaz do que se você utilizar separadamente ou utilizar só um. Reforço que a ANR ela está montada para o auditor fiscal, para ele se embasar dentro daquilo que ele precisa aplicar e dentro daquilo que ele está fiscalizando. Nós, como segurança, técnico em segurança do trabalho, participantes e membros da área de segurança do trabalho, temos que olhar sempre para o lado mais crítico para garantir a saúde e a salubridade salubridade e as atividades desenvolver de maneira adequada. Então, continuando aí no item 3.3.10, os descritores dos excessos de risco serão E de extremo, S de substancial, M moderado, P pequeno ou N nenhum. Então, aqui eu já tenho uma diretriz ou eu tenho um caminho para classificar o meu risco. Então, quando você tiver o extremo, o substancial, o moderado, o pequeno e o nenhum, essa é a classificação, essa é a priorização que você vai dar nas medidas de controle quando você finalizar essa matriz de risco. Então aqui já tem uma dica, já está pronto para você utilizar dentro da sua organização. E lá no item 3.3.11, ele vai falar assim: para estabelecer o excesso de risco, o auditor fiscal do trabalho deve seguir as seguintes etapas. Lembre-se, quando eu falo auditor fiscal do trabalho, que é o que está escrito na norma, coloque para você, técnico de segurança do trabalho, ou para quem está desenvolvendo essa matriz de risco. Então coloque o seu nome aí, coloque a sua função ou a sua área quando tiver escrito auditor fiscal do trabalho. Então, lá na letra A, primeira etapa, avaliar o risco atual, situação encontrada. Você vai até a área e vai avaliar a área. Decorrente das circunstâncias encontradas e levando em consideração as medidas de controle existente, ou seja, o nível total de risco que se observará ou se considerará existir na atividade, utilizando a classificação indicada na coluna ao lado esquerdo da tabela 3.3 ou 3.4. Então, na tabela a gente vai ver lá que tem uma consequência, você vai classificar ela. B, segunda etapa, estabelecer o risco de referência, situação objetivo, ou seja, o nível de risco remanescente quando da implementação das medidas de prevenção necessárias utilizando a classificação das linhas na parte inferior da tabela. E C, determinar o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência, localizando por interseção entre os dois riscos da tabela 3.3 ou 3.4. 3.3.12. Para ambos os riscos, atual e de referência, definidos na primeira e na segunda etapa, respectivamente, deve determinar a consequência em primeiro lugar e, em seguida, a probabilidade de consequência ocorrer. 3.3.12.1. As condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situações objetivo, risco, referência. 3.3.12.2. O auditor fiscal do trabalho deve considerar as consequências de maior previsibilidade de ocorrência. Resumindo, aqui. 3.4.1. São passíveis de embargo ou interdição a obra, a atividade, máquina ou equipamento, o setor de serviço, estabelecimento com brevidade de ocorrer, exigir sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso em risco E, extremo. Então, aqui a gente está olhando para o fiscal. Mas como que a gente vai olhar isso para dentro da organização? Toda vez que você tiver uma classificação do risco extremo e substancial, é o que você vai atacar primeiro. É a sua prioridade. É isso que ele está trazendo dentro da NR3. Então, eu fiz o interpolamento e encontrei o extremo ou substancial, são esses dois que eu ter que atingir primeiro, são as medidas que vão ser aplicadas primeiro. Então, toda vez que eu tenho um extremo e substancial. Ah, mas Gustavo, dentro do extremo e substancial, o que eu vou atuar primeiro? Vai no extremo.
Então, primeiro, eu atuo dentro do extremo, depois eu atuo dentro do substancial. E dentro do extremo eu vou ter várias ações, você pode ter várias ações ali, várias atividades consideradas como extremo. E aí o que você faz? Olha para o lado financeiro, a facilidade de implantação, de medidas de controle, faz uma avaliação e aí junto com o seu supervisor, junto com o dono da empresa, vocês classificam qual vai ser a melhor maneira de atuar em cima do extremo. É importante que essa situação extrema seja realizada, seja resolvida de bate-pronto, o mais imediato possível. E depois o substancial. Depois disso, você vai classificar os menores, pequenos, que é o que ele trata depois nos itens abaixo. Menor, pequeno ou nenhum. Então, são essas as classificações. Esse depois você vai deixar de lado, você vai deixar para uma segunda avaliação, para uma segunda implantação, porque não é significativo para você. Vamos olhar para a tabela agora? Eu vou direto na tabela 3.3.4, que é a tabela que tem para maiores trabalhadores, para uma quantidade maior de trabalhador, e assim vocês aplicam isso caso queiram separar e tudo mais, mas a explicação é a mesma e a caracterização é a mesma. Lembra que ele falou da situação encontrada e da situação objetivo? Muito bem, situação encontrada, do lado esquerdo da tabela, classificação do risco atual, situação encontrada. Primeiro, consequência, olha lá nas tabelinhas que a gente viu dentro do vídeo, consequência nenhuma, leve, significativa, morte e severa. Então você vai olhar primeiro para essa situação. Quando você estiver analisando, cheguei na área de trabalho, o que eu vou fazer? Vou analisar a atividade e a primeira coisa que eu vou identificar é a consequência. Ela não tem consequência nenhuma, ela tem uma consequência leve, ela é significativa ou tem uma consequência de morte. Esse é o primeiro ponto. Avaliei. Então, vamos pegar o exemplo aqui de uma consequência leve. Dentro dessa consequência leve, eu tenho uma situação remota, possível, provável. Você pode ver que rara só vai ter ali no caso de nenhuma. No restante, você vai ter ou remota, ou possível, ou provável. Então, usa de novo aquela classificação, aquele conceito que eu passei para vocês um pouco atrás no vídeo, e vou classificar ele como remota, possível ou provável. Identifiquei como provável. Então, estou nesta linha aqui do provável. Isto é situação encontrada, no momento em que eu cheguei e estou avaliando a atividade que está sendo realizada. Depois, a norma nos diz que nós temos que ir para situação objeto, ou situação objetivo, ou situação esperada para esta atividade. Você vai fazer a mesma coisa. Eu vou vir em consequência. O que se espera quando você tem uma medida aplicada? O que você espera quando você tem um EPC aplicado, medidas de sinalização? O que você tem como consequência? Isso aqui, inclusive, você tem que utilizar as NRs de referência. Se você tiver um trabalho em altura, por exemplo, você tem que utilizar ela. Então, você vai colocar como objetivo, aplicando como se você tivesse aplicado essa NR e essa NR estivesse 100% sendo atendida. Então, de novo, eu tenho uma consequência morte ou severa. Então, consequência. Depois eu vou para probabilidade. Da mesma coisa que eu fiz para aquilo que eu encontrei, eu vou fazer para aquilo que é esperado. É provável, remota ou rara. Aqui a gente já tem o rara repetindo mais vezes, né? Se você olhar, ele está se repetindo em todas as situações. É uma probabilidade rara, conforme a classificação que a gente viu lá em cima também. Então aí eu vou fazer o cruzamento do raro com o provável, eu vou ter um M, se vocês notarem. Quando eu tenho um M, isso significa para mim que é um excesso de risco moderado. Preciso atuar nesse risco já de imediato, de bate-pronto, fiz a avaliação, no dia seguinte eu tenho que atuar em cima dele? Não. Posso deixar um pouco mais para frente. Mas você vê que aí tem até por cor, né? É até uma cor meio amarelada. O amarelo sempre significa advertência. Olha, fica de olho que isso pode te trazer problema. Então você não vai tratar lá no extremo e no substancial, mas logo que você terminou esse, você já vai entrar com moderado. Isso vai te ajudar nessa classificação
de risco nessa matriz de risco. Com isso, você consegue determinar quais serão os primeiros que você vai atuar e os últimos que você vai atuar. Então você consegue determinar uma caracterização e uma priorização dentro do seu ambiente de trabalho. Volto a falar, se você aplicar isso de maneira eficaz e eficiente dentro da sua organização, os resultados são muito significativos, que é aquilo que eu falei lá, os benefícios. Menos acidente, menos despesa com acidente, menos despesa com incidente, menos despesa com afastamento, menos despesa com absenteísmo, enfim, você vai ter um resultado muito significativo dentro da sua organização. E junto com o seu programa de gerenciamento de risco, que está num outro vídeo, a gente conversou disso num outro momento, que fala justamente do gerenciamento de risco ocupacional e do programa de gerenciamento de risco. Bom, eu fico por aqui, mas antes de partir, não se esqueça, se inscreve no canal, ative o sininho, curte, compartilhe e comente. O seu comentário é muito importante para o desenvolvimento do canal, faz com que eu traga conteúdos novos e é aquilo que você precisa saber. Eu fico por aqui mais uma vez. Não esquece de se inscrever no nosso canal.